Tem estrada que a gente aprende a respeitar. Não é medo de assalto, não é curva perigosa, não é neblina fechada. É outra coisa. Uma sensação que fica grudada na pele, que faz a gente desviar o caminho mesmo que seja mais longe, mesmo que demore mais horas, mesmo que o patrão reclame. Todo caminhoneiro de verdade conhece pelo menos uma rota assim. Uma estrada que ele jurou nunca mais pisar. E quando você pergunta o motivo, ele desvia o olhar, acende um cigarro e muda de assunto. Hoje eu vou contar 5 histórias. 5 relatos de gente que vive na estrada, cada um com sua própria experiência, mas todos com uma coisa em comum. Existe uma rota que eles nunca, jamais vão percorrer de novo. Histórias que não se explicam fácil. Histórias que fazem a gente pensar 2 vezes antes de pegar um atalho desconhecido de madrugada. Vamos começar. Relato 1. Eu nunca mais volto naquela descida da serra. Não volto e pronto. Pode me oferecer o dobro do frete, pode me chamar de medroso, eu não volto. E olha que eu sou homem de estrada há mais de 30 anos. Meu nome é Valdecir, mas na pista todo mundo me conhece como Velho Val. Comecei a rodar em 94, quando o Scania nem tinha computador de bordo ainda. Peguei estrada de chão batido, peguei bloqueio, peguei greve de combustível, peguei de tudo. Dirigi carregado até o talo, subindo serra com freio gasto. Já dormi dentro da cabine, em posto fechado, com medo de assalto. Já vi colega capotar na minha frente. Não sou homem de assustar fácil, mas tem coisa que a experiência não explica. Era março de 2007. Eu estava descendo a serra com carga de tecido, vindo de São Paulo em direção ao Rio. A BR-116 naquele trecho é cheia de curva, todo mundo sabe. Mas eu conhecia aquela estrada de olho fechado. Tinha feito aquela rota umas 200 vezes, fácil. Saí de madrugada, como sempre. Gosto de pegar estrada vazia, sem movimento de carro de passeio atrapalhando. O céu estava limpo, sem neblina, temperatura boa, tudo normal. O rádio da boleia tocava uma música sertaneja antiga, dessas que a gente nem sabe quem canta, mas sabe a letra inteira. Eu estava tranquilo, cansado, mas tranquilo. Aí começou. Não foi nada assustador no começo, foi só uma coisa estranha. Eu passei por um trevo que eu conhecia bem, aquele que tem uma placa verde indicando o posto de gasolina. Só que dessa vez, a placa não estava lá. Achei esquisito, mas pensei, deve ter caído com vento, vai ver. Segui em frente. Uns 5 minutos depois, notei que não tinha nenhum carro na pista. Nenhum. Nem vindo, nem indo. Isso é raro, mas acontece. De madrugada, principalmente. Mas o estranho é que também não tinha caminhão. E sempre tem caminhão na 116. Sempre. Olhei para o retrovisor. Vazio. Olhei para frente. Vazio. Só eu e a estrada. Comecei a prestar mais atenção. O rádio começou a chiar. Não era interferência comum, aquele chiado irritante de quando perde sinal. Era um chiado baixo, constante, como se tivesse alguém respirando perto do microfone. Mudei de estação. Chiado. Mudei de novo. Chiado. Desliguei o rádio. O silêncio ficou pesado demais. Só o ronco do motor, o barulho do vento entrando pela fresta da janela. Eu senti o coração acelerar um pouco. Aquele tipo de acelerada que a gente não controla, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa não está certa, mas você não sabe o quê. Aí eu vi, no acostamento parado, um caminhão idêntico ao meu. Mesma cor, mesmo modelo, até a placa. Eu jurei que era parecida com a minha. Mas estava escuro, então não dava para ter certeza. O caminhão estava parado de lado, meio torto, como se tivesse encostado às pressas. As luzes de emergência não estavam piscando. Nada. Só um caminhão parado, largado ali. Pensei em parar para ajudar. A gente sempre para, né? Código da estrada. Mas alguma coisa me segurou. Uma voz interna dizendo, não para. Passei direto. Olhei pelo retrovisor enquanto me afastava. O caminhão continuava lá, parado, sozinho. Respirei fundo e tentei me concentrar.
Ainda faltava um bom trecho até o posto onde eu costumava parar para tomar um café. Pensei em acelerar, mas a descida era íngreme demais para isso. Manter a velocidade controlada, usar o freio motor, não esquentar os freios. Rotina. Foi quando eu comecei a sentir que tinha alguém me olhando. Sabe aquela sensação? Quando você está sozinho, mas sente que tem alguém ali, observando? Olhei para o banco do carona. Vazio. Olhei para o retrovisor interno, para o espaço da cama atrás do banco. Vazio. Mas a sensação não passava. Pior, começou a ficar frio. Um frio que não fazia sentido. Não era madrugada de inverno, era março, tempo quente, e eu estava com a janela quase fechada. Mas o frio foi entrando aos poucos, como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado invisível dentro da cabine. Fechei a janela completamente. O frio continuou. Foi aí que eu vi no retrovisor externo luzes de farol atrás de mim. Senti um alívio estranho. Finalmente outro veículo. Não estava sozinho, mas as luzes não se aproximavam. Ficavam ali, sempre na mesma distância, como se estivessem me acompanhando no mesmo ritmo. Acelerei um pouco. As luzes aceleraram. Diminuí. As luzes diminuíram. Senti o estômago revirar. Peguei o rádio PX. Apertei o botão. Chamei. Alô, alô, tem alguém aí na escuta? Aqui é o velho Val descendo a serra na 116. Alguém me ouve? Estática. Tentei de novo. Estática. Larguei o rádio. As luzes continuavam atrás de mim. E então eu vi a placa. Era uma placa comum de sinalização, dessas amarelas. Mas o que estava escrito nela me fez pisar no freio sem querer. Você já passou por aqui. Só isso. Nada mais. Letras pretas, fundo amarelo. Senti a boca secar. Olhei em volta. A estrada continuava igual, curvas, guardrail, árvores dos dois lados. Mas alguma coisa estava errada. Eu conhecia aquela estrada e eu não lembrava daquela placa. Continuei descendo. 5 minutos depois, outra placa. Você deveria ter parado. O coração disparou. Pisei fundo no acelerador. Não me importei mais com o freio, com a velocidade. Eu só queria sair dali. Foi quando percebi. Eu estava passando pelo mesmo trevo de novo. Aquele do começo. Aquele da placa verde que tinha sumido. Só que agora a placa estava lá. E embaixo dela, o caminhão parado. O meu caminhão. Idêntico. Fechei os olhos por um segundo. Respirei. Abri. Ainda estava lá. Passei reto, acelerando o máximo que dava. O motor roncou alto, reclamando da sobrecarga. As luzes atrás de mim continuavam, mas agora elas começaram a se aproximar. Rápido. Olhei no retrovisor e vi nada. Só as luzes. Mas elas estavam tão perto que já dava para sentir o reflexo iluminando a traseira da minha carroceria. E o estranho é que não tinha som. Nenhum ronco de motor, nenhum barulho de pneu no asfalto. Só as luzes. Eu berrei. Não sei o quê. Só berrei. E pisei fundo. A estrada começou a clarear. O céu começou a ganhar cor. E, de repente, movimento. Um carro de passeio passou por mim no sentido contrário. Depois outro. Um caminhão me ultrapassou, buzinando irritado porque eu estava devagar demais para a subida. Tudo voltou ao normal. Olhei no retrovisor. Nada. Sem luzes, sem caminhão fantasma. Só a estrada vazia atrás de mim, com o sol começando a nascer por trás das montanhas. Parei no primeiro posto que achei. Desci da cabine tremendo. Acendi um cigarro, fumei inteiro sem parar. Um caminhoneiro conhecido passou por mim e perguntou se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça. Fui até o banheiro jogar água no rosto. Quando voltei para a cabine, vi alguma coisa no banco do carona. Um chaveiro. Um chaveiro que não era meu. Era velho, enferrujado, com uma tag de identificação de metal. Peguei para ler. Estava escrito um nome. Valdecir. Meu nome. E embaixo, uma data. 15/10/03/2007. Era o dia seguinte. Joguei aquilo pela janela. Não quis saber. Não quis entender. Fiz o resto da viagem em silêncio no automático. Entreguei a carga, voltei para casa. Tirei uma semana de folga sem avisar ninguém. Quando voltei a rodar, avisei a transportadora.
Qualquer rota, menos aquela descida da serra. Nem me pergunte por quê. Eu não volto. Nunca mais. Tem noite que eu ainda acordo suando, lembrando daquelas luzes no retrovisor, daquelas placas, daquele chaveiro com meu nome e uma data que ainda não tinha acontecido. A estrada ensina muita coisa, mas aquela noite ela me ensinou uma que eu não queria aprender. Tem lugar onde a gente não devia estar, e tem hora que a estrada avisa. Se você é esperto, você escuta. Eu escutei, e nunca mais voltei. Relato. Eu era novata quando aconteceu. E talvez tenha sido isso que me salvou. Gente nova ainda tem medo, ainda respeita o que não entende. Gente com muita estrada, às vezes, esquece disso. Meu nome é Luciana, mas no rádio o pessoal me chama de Lu da Rota. Comecei a dirigir caminhão em 2012. Meu pai era caminhoneiro, meu tio também. Eu cresci ouvindo histórias de estrada, cheiro de diesel, som de motor. Quando fiz 18 anos, tirei a carteira especial e comecei a rodar junto com meu pai. 2 anos depois estava indo sozinha. Não foi fácil. Mulher na estrada ainda enfrenta muito preconceito. Muito caminhoneiro velho não acredita que a gente sabe dirigir. Mas eu provei que sabia. Fiz rota de São Paulo até Belém sozinha, carreguei madeira, carreguei gado vivo, carreguei de tudo. Ganhei respeito. Mas teve uma rota que eu fiz uma única vez. E nunca mais. Foi em outubro de 2015. Eu estava transportando uma carga de eletrodomésticos de Goiânia até uma cidade pequena, no interior do Tocantins. A rota era simples: pegar a BR-153, subir reto até o destino, entregar e voltar. Coisa de 2 dias, ida e volta. Saí de tarde. O calor era insuportável. Aquele calor seco do cerrado que gruda na pele e não sai. Mas eu gostava. Gostava da imensidão, do céu aberto, da solidão organizada da estrada. Rodei umas 4 horas tranquila. Parei para abastecer, comer alguma coisa, seguir. A noite começou a cair e eu liguei todas as luzes do caminhão. Sempre fui cuidadosa com isso. Luz baixa, luz alta, lanterna, tudo funcionando. Umas 11 da noite peguei um trecho que eu não conhecia bem. Tinha uma bifurcação que não estava marcada direito no GPS. 2 opções: continuar pela BR ou pegar uma estrada estadual que, segundo o mapa, encurtava uns 50 quilômetros. Decidi arriscar. Entrei na estadual. Erro. A estrada era asfaltada, mas mal conservada. Buracos, ondulações. Eu diminuí a velocidade e fui com calma. O problema não era a estrada, era o silêncio. Não tinha nada, nenhuma casa, nenhum poste de luz, nenhum animal atravessando. Só mato dos 2 lados e a faixa de asfalto esticada até sumir no horizonte escuro. Liguei o rádio. Procurei uma estação, só estática. Tentei outra, estática. O PX também não pegava nada, nem ruído de outros caminhoneiros. Era como se eu tivesse entrado numa bolha de silêncio. Continuei. Foi quando comecei a ver as cruzes. Sabe aquelas cruzes que a gente vê na beira da estrada, marcando lugar de acidente? Pois é, tinha uma, depois outra, e mais outra. Muitas. Cruzes de madeira, algumas com flores murchas, outras só com o nome pintado. Contei mais de 20 cruzes, num trecho de menos de 10 quilômetros. Aquilo não era normal. Nenhuma estrada tem tanta cruz assim. Comecei a ficar inquieta. Pensei em voltar. Mas voltar significava rodar mais 50 quilômetros de novo. E eu estava com prazo apertado para entrega. Então segui. Aí eu vi a menina. Ela estava parada no acostamento, de costas para mim, olhando para dentro do mato. Usava um vestido claro, tipo aqueles de festa junina, e tinha o cabelo comprido preso num rabo de cavalo. Passei devagar por ela, olhando pelo retrovisor. Ela não se mexeu, nem virou a cabeça. Só ficou ali, parada, olhando para o nada. Senti um aperto no peito. Uma menina sozinha, no meio da madrugada, numa estrada deserta. Pensei em parar. Mas outra parte de mim gritou: não para! Continuei. 2 quilômetros à frente vi outra menina.
idêntica, mesmo vestido, mesmo cabelo, mesma posição, de costas olhando para o mato. Meu estômago gelou. Mais 2 quilômetros. Outra menina, e outra, sempre iguais, sempre de costas, sempre paradas. Parei de contar. Comecei a rezar. Não sou muito religiosa, mas naquela hora eu rezei tudo o que eu sabia. Pai Nosso, Ave Maria, até a oração que minha avó ensinava quando eu era criança e que eu nem lembrava mais. As meninas continuavam aparecendo, até que uma delas virou a cabeça. Eu vi pelo retrovisor. Ela virou a cabeça na minha direção enquanto eu passava. Mas eu não consegui ver o rosto, não porque estava escuro, mas porque não tinha rosto. Era só um borrão, uma mancha clara onde deveria ter olhos, nariz, boca. Pisei no acelerador. O caminhão sacudiu, reclamou, mas obedeceu. Eu não olhei mais para os retrovisores. Não quis ver, só dirigi. Dirigi até sentir a garganta doer de tanto segurar a respiração. Não sei quanto tempo passou. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. Mas, de repente, a estrada mudou. Voltou a ter casas, postes, luz. Vi uma placa. Bem-vindo a... E o nome de uma cidade pequena que eu nem sabia que existia. Parei no primeiro lugar que achei. Era um posto velho, com apenas uma bomba funcionando. Desci da cabine com as pernas bambas. Um senhor idoso estava sentado numa cadeira de plástico perto da porta do posto, fumando um cigarro de palha. Ele olhou para mim e perguntou: "Veio pela estadual?" Eu só consegui acenar que sim. Ele balançou a cabeça devagar, deu uma tragada longa e disse: "Muita gente não volta dessa estrada. As meninas não gostam de visita." Senti a pele arrepiar. Perguntei o que ele quis dizer. Ele não respondeu, só apontou para o meu caminhão. "Olha ali!" Fui até a traseira da carroceria. Nas portas de metal tinha marcas de mão, pequenas, de criança, dezenas delas. Como se alguém tivesse tentado segurar o caminhão enquanto ele andava. As marcas estavam feitas de barro vermelho. Senti as lágrimas virem. Não sabia se era medo, cansaço ou alívio por ter saído viva. Peguei uma garrafa de água e tentei limpar as marcas. Elas não saíam. Esfreguei com força. Nada. O velho se aproximou. "Não adianta. Vai sumir sozinho, quando elas decidirem." Perguntei quem eram elas. Ele deu de ombros. "Ninguém sabe. Tem gente que diz que foi um acidente com um ônibus escolar, anos atrás. Tem gente que diz que é outra coisa. Eu sei que essa estrada está marcada. E quem entra ou sai rápido ou não sai." Passei a noite naquele posto. Dormi dentro da cabine com as portas trancadas, as luzes acesas. Quando amanheceu, as marcas tinham sumido. Fiz a entrega. Peguei outra rota para voltar. Uma rota 3 vezes mais longa, mas por estradas movimentadas, cheias de gente. Nunca mais voltei naquela estadual. Nunca mais. Tem noite que eu sonho com aquelas meninas, todas iguais, todas de costas, todas esperando. Esperando o quê? Eu não sei, e não quero saber. A estrada tem seus segredos, e alguns segredos a gente precisa respeitar de longe. Relato: eu nem era caminhoneiro de verdade quando aconteceu. Eu era ajudante, aquele cara que vai junto para ajudar a carregar, descarregar, dividir a direção quando o motorista está cansado. Ganhava pouco, dormia mal, mas estava aprendendo. Sonhava em ter meu próprio caminhão um dia, só que depois daquela noite, desisti. Meu nome é Jorge. Eu tinha 23 anos em 2009 quando peguei carona profissional com um caminhoneiro conhecido do meu pai. O nome dele era Sebastião, mas todo mundo chamava de Tião. Ele era um homem sério, calado, de poucas palavras, mas era respeitado. 30 anos de estrada, nunca tinha batido, nunca tinha perdido carga. A gente estava vindo de Curitiba até Porto Alegre, carga de ferramentas, peso médio, viagem tranquila. Saímos de madrugada, como sempre. Eu ia no banco do carona, meio dormindo, meio acordado, ouvindo o ronco do motor. O Tião dirigia em silêncio, concentrado. De vez em quando ele olhava para o relógio, calculando o horário de chegada. Tudo normal, até a gente entrar naquele trecho.
Era uma parte da BR-116 que eu não lembrava de ter passado antes. Mas eu era novo, podia ser que tivesse passado e não prestado atenção. A estrada estava vazia, noite fechada, sem lua, só os faróis do caminhão iluminando o asfalto. O Tião começou a ficar inquieto. Mudava de posição no banco, mexia no rádio, olhava para os retrovisores mais do que o normal. Perguntei se estava tudo bem. Ele demorou para responder. Tem alguma coisa errada. Só isso. Não explicou o quê. Fiquei atento. Olhei para frente, para os lados. Nada. Só a estrada reta, o mato escuro dos dois lados, o céu fechado. O que está errado? Perguntei. Essa estrada não devia estar aqui. Não entendi. Como assim uma estrada não devia estar ali? Ela estava ali. A gente estava passando por ela. O Tião diminuiu a velocidade, pegou o mapa que ele sempre carregava. Não confiava em GPS, dizia que mapa não falha. Acendeu a luz interna, olhou, franziu a testa. Não tem essa estrada no mapa. Senti um frio na espinha. Olhei para o mapa também. Ele estava certo. A BR-116 passava pela região, mas não daquele jeito. Não naquela direção. A gente pegou um desvio? Perguntei. Não, eu conheço essa rota. Nunca teve desvio aqui. Ficamos em silêncio. O Tião continuou dirigindo devagar, atento. Eu fiquei olhando pela janela, tentando achar alguma referência, alguma placa, alguma coisa. Foi quando vimos a luz. Uma luz fraca, alaranjada, do lado esquerdo da estrada. Parecia vir de uma casa, ou de um poste. A gente se aproximou. Era um posto de gasolina. Um posto velho, daqueles antigos, com apenas 2 bombas. Tinha uma luz acesa dentro da loja de conveniência e um homem sentado no balcão, lendo jornal. O Tião parou o caminhão, olhou para mim. Vou perguntar onde a gente está. Descemos. O ar estava gelado, mais frio do que deveria. Entramos no posto. O homem levantou os olhos do jornal e sorriu. Um sorriso estranho, muito largo. Boa noite. Precisam de alguma coisa? O Tião foi direto. Onde fica a entrada para a BR principal? A gente se perdeu. O homem continuou sorrindo. Não tem entrada. Vocês já estão na estrada certa. Não, essa estrada não está no mapa. Ah, mapas. O homem deu de ombros. Mapas não mostram tudo. Senti um nó no estômago. Algo estava muito errado. O jeito que ele falava, o jeito que ele olhava, como se soubesse de alguma coisa que a gente não sabia. O Tião insistiu. Tem outra rota? A gente precisa chegar em Porto Alegre. O homem parou de sorrir. Olhou para a gente sério, quase triste. Se eu fosse vocês, eu voltava. Voltar para onde? Para o lugar de onde vieram, antes que fique tarde demais. O Tião deu um passo à frente. Que história é essa? Fala direito. O homem suspirou, levantou do balcão e foi até a porta do posto. Apontou para a estrada, para o lado de onde a gente tinha vindo. Vocês viram algum carro desde que entraram nessa estrada? Pensei. Não, nenhum. Viram alguma placa? Não. Viram alguma casa, algum animal, alguma coisa viva? Silêncio. O homem continuou, a voz baixa. Essa estrada, ela só aparece para quem não devia estar aqui. Ela pega a gente quando a gente está distraído, cansado, e ela leva para outro lugar. Outro lugar? Perguntei, a voz tremendo. Ele não respondeu. Só voltou para o balcão, pegou o jornal de novo. Antes de sentar, disse: Vocês têm até o amanhecer. Depois disso, ninguém sai. Saímos correndo. Subimos no caminhão. O Tião deu a partida com a mão tremendo. Fez o retorno e começou a voltar, acelerando o máximo que dava. Eu olhava pelo retrovisor. O posto foi sumindo na escuridão. E então, apagou, como se nunca tivesse existido. A estrada começou a mudar. As árvores ficaram mais densas, mais próximas. O asfalto ficou irregular. E então surgiram as figuras, pessoas paradas na beira da estrada, homens, mulheres, crianças, todos parados, olhando para a gente passar, sem expressão, sem movimento, como estátuas. Contei mais de 50, todos olhando.
O Tião rezava em voz alta. Eu também comecei a rezar. A estrada parecia não ter fim. A gente dirigia, mas nada mudava. Sempre a mesma paisagem, sempre as mesmas figuras paradas, sempre a mesma escuridão. Foi quando eu vi o caminhão. Um caminhão idêntico ao nosso, vindo na direção contrária. Mesma cor, mesmo modelo. E dentro, duas pessoas. Um motorista e um ajudante. O Tião viu também. Ele gritou: não olha para eles. Mas eu olhei. O motorista era o Tião. E o ajudante era eu. Eles passaram por nós devagar, olhando, e então sumiram na escuridão. Não sei como, mas de repente a estrada mudou. Tinha placa de novo, tinha luz, tinha outros carros. A gente tinha voltado. O Tião parou no acostamento. Ele estava branco, suando frio. Descemos. Nenhum de nós conseguia falar. Ficamos ali, parados, respirando o ar da madrugada, sentindo o chão firme debaixo dos pés. Dentro da cabine, no painel, eu vi alguma coisa. Uma moeda velha. Não era nossa. Peguei. Era uma moeda antiga, de cruzeiro, de 1970 e alguma coisa. Impossível. Guardei no bolso. Ainda tenho até hoje. É a única prova de que aquilo aconteceu. De que não foi sonho, não foi cansaço, não foi nada que eu possa explicar. O Tião terminou aquela viagem, entregou a carga e nunca mais rodou naquele trecho. Eu parei de ser ajudante. Voltei para minha cidade, arrumei emprego em oficina, nunca mais quis pisar em caminhão. Tem coisa que a gente não entende. E não precisa entender, só precisa respeitar. Relato 4. Eu sempre preferi rodar sozinho, sem carona, sem companhia, sem papo, só eu, o caminhão e a estrada. Tem gente que não aguenta a solidão. Eu sempre achei que era meu refúgio. Até descobrir que solidão nem sempre significa estar sozinho. Meu nome é Ronaldo, tenho 42 anos e já rodei por todos os estados do Sul. Transporto carga refrigerada, principalmente carne. É um trabalho que exige atenção, porque o refrigerador não pode parar, o tempo de entrega é curto e o prejuízo de perder uma carga é alto. Sou conhecido por ser pontual. Nunca atrasei uma entrega. Nunca perdi uma carga, até aquele dia. Era fevereiro de 2018. Carnaval. A maioria das estradas estava vazia porque todo mundo estava de folga. Perfeito para mim. Peguei uma carga de carne bovina em um frigorífico no interior do Rio Grande do Sul para entregar em Santa Catarina. Rota simples. 6 horas de viagem, no máximo. Saí de tarde, por volta das 3. Céu limpo, sol forte. O tipo de dia que a gente gosta. Visibilidade perfeita, asfalto seco, nenhuma preocupação. Rodei tranquilo as primeiras horas. Parei uma vez para abastecer e verificar a temperatura do refrigerador. Tudo certo. Voltei para a estrada. A noite foi caindo aos poucos. Aquele crepúsculo alaranjado do verão que demora a escurecer completamente. Liguei os faróis, ajeitei a posição no banco, coloquei uma música baixa no rádio. Tudo normal. Peguei um trecho da BR-116 que eu conhecia bem. Uma reta longa, pouco movimentada. Tinha algumas subidas e descidas suaves. Nada complicado. O tipo de estrada que você pode colocar no piloto automático e deixar a mente vagar. Mas foi nesse trecho que eu comecei a notar. Sabe quando você sente que alguém está te seguindo, mas quando você olha, não tem ninguém? Era essa a sensação. Só que eu estava dentro de um caminhão sozinho, numa estrada quase vazia. Olhei para os retrovisores. Nada. Olhei de novo 5 minutos depois. Nada. Mas a sensação não passava. Era como se tivesse alguém sentado no banco do carona, mesmo ele estando vazio. Aquela presença pesada, sabe? Que você não vê, mas sente. Tentei ignorar. Me concentrei na direção, mas o desconforto só aumentava. Foi quando o rádio mudou de estação sozinho. Eu estava ouvindo uma música sertaneja, daquelas tranquilas. De repente, mudou. Começou a tocar uma música antiga, bem antiga, daquelas de baile dos anos 50. Uma voz feminina cantando em português arcaico, acompanhada de um acordeão. Peguei o rádio para mudar de volta.
Mas quando mexi no botão, a estação não mudava. Girei o dial inteiro. A música continuava, sempre a mesma. Desliguei o rádio. A música continuou. Não estava vindo do rádio. Estava vindo de algum lugar dentro da cabine. Ou de trás da cabine. Ou eu não sabia de onde. Parei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor. Silêncio total. A música parou também. Respirei fundo. Acendi um cigarro tentando me acalmar. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse a mente pregando peça. Dei uma volta ao redor do caminhão, verifiquei tudo. Pneus, carga, refrigerador, tudo certo. Voltei para a cabine, dei a partida, segui em frente. A música não voltou, mas a presença continuava. E piorou. Comecei a ouvir respiração. Uma respiração lenta, profunda, vinda do banco do carona. Olhei, nada, mas o som estava lá, claro, inconfundível. Alguém respirando. Senti o coração disparar. Parei de novo. Liguei a luz interna da cabine. Olhei para todos os lados. Atrás do banco, embaixo, no teto. Vazio. Mas a respiração continuava. E então, uma voz. Baixa, rouca, vinda de lugar nenhum. Você não devia ter vindo. Gelei. Quem tá aí? Gritei. Sai daí. Nada. Peguei uma chave de roda que eu sempre guardava debaixo do banco. Segurei firme. Girei para todos os lados. Ninguém. Impossível ter alguém escondido ali dentro. Impossível. A voz continuou. Essa estrada é minha agora. Não esperei mais. Joguei a chave de roda no banco. Dei a partida e acelerei. Não me importei com limite de velocidade, com curva, com nada. Só queria sair dali. O caminhão sacudiu. O refrigerador apitou um alarme de sobrecarga. Eu não parei. Foi quando vi a mulher. Ela estava parada no meio da pista. De pé. Braços ao longo do corpo. Vestido branco, sujo de terra. Cabelo preto, longo, cobrindo parte do rosto. Pisquei. Ela continuava lá. Gritei. Buzinei. Ela não se mexeu. Tive que desviar. Quase perdi o controle do caminhão. As rodas traseiras derraparam. O peso da carga me puxou para o lado. Consegui corrigir por pouco. Parei a uns 50 metros à frente, ofegante. Olhei pelo retrovisor. A mulher tinha sumido, mas ela estava agora, ao lado da janela do motorista, do lado de fora, olhando para dentro. Eu vi o rosto dela. Ou melhor, vi onde deveria ter um rosto. Tinha uma expressão... Não consigo descrever. Não era maldade. Não era tristeza, era vazio, como se ela não tivesse mais nada dentro, só uma casca. Ela levantou a mão, devagar, e bateu no vidro. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As batidas ecoavam dentro da cabine como se ela estivesse batendo direto no meu peito. Gritei. Pisei fundo no acelerador. O caminhão arrancou com tudo. Olhei no retrovisor. Ela estava parada no meio da estrada, agora me observando ir embora. E tinha outras pessoas com ela, aparecendo do nada. 10, 20, 30 pessoas, todas de pé, todas olhando. Não parei de acelerar até ver luzes de cidade, até ver movimento, até ter certeza de que tinha saído daquele trecho. Parei num posto grande, cheio de gente, desci tremendo. Fui direto para o banheiro, joguei água no rosto, vomitei. Fiquei ali uns 20 minutos tentando recuperar o fôlego. Quando voltei para o caminhão, vi que a porta do lado do carona estava aberta. Tenho certeza que eu tinha deixado trancada. Dentro, no banco, tinha uma flor. Uma flor murcha, seca, como se tivesse sido arrancada de um túmulo. Não toquei nela. Peguei um saco plástico, coloquei a flor dentro e joguei fora. Não quis saber. Não quis entender. Fiz a entrega da carga, mas cheguei atrasado pela primeira vez na vida. A empresa reclamou. Não me importei. Pedi para nunca mais fazer aquela rota. Desde então, eu não rodo mais sozinho. Sempre levo alguém comigo. Um ajudante, um conhecido, qualquer pessoa. Porque eu aprendi que a solidão na estrada pode atrair coisas. Coisas que a gente não quer conhecer. Ainda sinto, às vezes, quando estou dirigindo de noite. Aquela sensação de presença. Mas agora eu não estou sozinho. E isso faz toda a diferença.
A estrada tem seus habitantes, e alguns deles não pertencem mais a este mundo. Relato 5. Eu era especializado em carga especial. Sabe aquelas cargas que precisam de cuidado extra? Equipamentos médicos, materiais químicos, coisas frágeis ou perigosas. Eu era o cara. 35 anos de carteira limpa, certificados de transporte especial, tudo regulado. Nunca tive um problema. Até carregar aquela carga. Meu nome é Ademir, mas no meio já me chamavam de Miro. Tenho 61 anos agora. Parei de rodar faz 3 anos. Aposentei cedo porque... porque cansei. Cansei da estrada. Cansei de não dormir direito. Cansei de olhar para o retrovisor, esperando ver alguma coisa que não devia estar lá. Mas deixa eu contar desde o começo. Era maio de 2020. Pandemia. As estradas estavam vazias, quase não tinha movimento. Só caminhão de carga essencial. Eu estava parado fazia umas 2 semanas, sem serviço, quando recebi uma ligação. Uma empresa que eu não conhecia. Queriam que eu transportasse um equipamento médico de São Paulo até um hospital no interior de Minas Gerais. Pagamento adiantado. Valor alto. Entrega urgente. Aceitei. No dia seguinte fui buscar a carga. Era uma caixa grande, de metal, lacrada, pesada. Os caras que carregaram não falaram nada, não olharam para mim. Só colocaram a caixa, trancaram a carroceria e foram embora. Não achei estranho. Carga especial é sempre assim, sigilosa. Saía à noite. Preferia evitar o calor do dia. A estrada estava vazia mesmo, pouquíssimo movimento. Parecia cenário de filme pós-apocalíptico. Eu, o caminhão e o asfalto. As primeiras horas foram tranquilas. Eu estava cansado, mas focado. Tinha prazo para cumprir. Parei uma vez para abastecer, comer alguma coisa num posto de beira de estrada. O frentista me olhou estranho quando viu meu caminhão. Perguntou o que eu estava carregando. Respondi que era equipamento médico. Ele fez uma cara estranha e disse, toma cuidado. Não entendi. Perguntei por quê. Ele só balançou a cabeça e foi embora. Voltei para a estrada. Umas 2 horas depois, comecei a ouvir barulho vindo da carroceria. Batidas, suaves no começo. Como se alguma coisa tivesse se soltado e tivesse batendo com o movimento do caminhão. Não dei muita atenção. Carga sacode, é normal. Mas as batidas continuaram e foram ficando mais fortes. Parei no acostamento, desci, fui até a traseira. A carroceria estava bem trancada, lacrada, tudo no lugar. Voltei para a cabine, as batidas pararam, segui em frente. 10 minutos depois, recomeçaram. Só que agora, não eram só batidas. Era como se alguém tivesse arranhando o metal por dentro. Devagar, insistente. Senti o estômago revirar, mas me forcei a ser racional. Equipamento médico. Talvez tivesse alguma peça solta. Talvez o lacre tivesse sido mal feito. Eu não podia abrir para verificar, não tinha autorização. Continuei. As batidas aumentaram. Ficaram ritmadas. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. Como se alguém tivesse pedindo para sair. Liguei o rádio alto para tentar abafar o som. Não adiantou. O som atravessava, grave, insistente. Peguei o celular, liguei para a empresa, ninguém atendeu. Tentei de novo. Caixa postal. Fiquei sozinho com aquele barulho. Entrei num trecho de serra, estrada sinuosa, escura, sem iluminação. E as batidas se transformaram em gritos. Não eram gritos humanos. Eram agudos, metálicos, como se alguém tivesse arranhando um quadro negro com unha. E vinham de dentro da caixa. Parei o caminhão. Não aguentava mais. Desci, fui até a traseira. As mãos tremiam enquanto eu pegava a chave. Eu sabia que não devia abrir, mas eu precisava saber, precisava ver. Abri o cadeado. Empurrei a porta. A caixa de metal estava lá, intacta, lacrada, mas tinha coisas ao redor dela. Flores murchas, velas apagadas, um crucifixo quebrado e um cheiro horrível de decomposição. Senti a bile subir. Bati a porta rapidamente. Tranquei tudo de novo. Voltei para a cabine,
o coração disparado. Aquilo não era equipamento médico. Liguei de novo para a empresa. Nada. Tentei cancelar a entrega. Mas para onde eu ia? Quem eu ia procurar? Eu estava no meio da serra, sozinho, de madrugada, com uma carga que eu não sabia o que era. Decidi terminar, entregar e nunca mais aceitar trabalho daquela empresa. Mas a viagem se tornou um pesadelo. A caixa começou a balançar. Eu via pelo retrovisor interno, através da janelinha que liga a cabine à carroceria. A caixa se movia, sozinha, de um lado para o outro, como se tivesse algo vivo dentro tentando sair. As luzes do painel começaram a piscar, o rádio ligava e desligava sozinho, e eu comecei a ouvir sussurros, dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo, tão baixo que eu mal conseguia entender. Mas uma palavra se repetia, uma palavra que eu consegui captar. Volta! Pisei no acelerador. Eu só queria chegar logo, entregar aquilo e esquecer. Foi quando vi o acidente. Um carro capotado no acostamento. Recente. Ainda tinha vidro espalhado na pista. Mas não tinha ninguém, nenhum corpo, nenhuma ambulância, nenhum sinal de socorro. Diminuí a velocidade. Olhei com atenção. O carro estava destruído, mas vazio. Continuei. Mais à frente, outro carro, também capotado. Vazio. E outro, e outro. 6 carros destruídos num trecho de 10 quilômetros. Todos vazios, sem sangue, sem nada. Como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido. Senti o pânico tomar conta. Acelerei. Não queria mais estar ali. Não queria mais saber de nada. A caixa na carroceria começou a vibrar. Forte. Eu sentia o caminhão inteiro tremer. E então, um som. Um som que eu nunca vou esquecer. Uma voz, clara, vinda de dentro da caixa. Obrigado por me trazer de volta. Pisquei, olhei pelo retrovisor. A caixa estava aberta. De dentro dela, saía uma fumaça escura, densa, que começou a preencher a carroceria. Parei o caminhão. Saí correndo. Nem olhei para trás. Corri pela estrada até ver luzes, um posto, pessoas. Pedi ajuda, chamei a polícia. Quando eles foram até o caminhão, a caixa estava fechada, lacrada, sem sinal de ter sido aberta. E não tinha nada dentro, vazia, completamente vazia. Mas no chão, ao lado da carroceria, tinha um bilhete. Uma nota velha, amarelada, escrita à mão. Não aceite cargas que não têm origem. Esse bilhete ficou comigo. Guardo até hoje na carteira. É meu lembrete, meu aviso. Nunca descobri o que eu transportei naquela noite. Nunca soube quem era a empresa. O telefone que me ligou? Não existe mais. O endereço de entrega? Era um hospital abandonado. Parei de aceitar cargas especiais depois disso. E 3 anos depois, parei de rodar completamente. Porque toda vez que eu olhava para o retrovisor, eu via uma sombra, sempre lá, sempre me seguindo. A estrada cobra seu preço. E às vezes, o preço é mais alto do que a gente imagina. 5 relatos, 5 estradas, 5 caminhoneiros que nunca mais voltaram. Tem rota que a gente aprende a evitar. Não porque alguém mandou, mas porque a gente sente. Aquele arrepio na nuca, aquele aperto no peito. Aquela voz interna dizendo, não vai. E quando a estrada avisa, é melhor escutar. Porque tem lugares onde o asfalto se mistura com outra coisa. Onde o mundo dos vivos e o mundo do que não é mais vivo se encontram. E nesses lugares, a gente não é bem-vindo. Eu não sei se essas histórias são verdadeiras, não sei se aconteceram exatamente como foram contadas, mas eu sei de uma coisa, todo caminhoneiro de verdade tem uma história para contar, uma estrada que ele evita, uma rota que ele nunca mais quer ver. E talvez, só talvez, você também tenha a sua. Talvez você já tenha sentido aquilo, aquela sensação de que não devia estar onde estava, de que algo observava você, de que a estrada naquele momento era mais do que só asfalto e terra. Se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. E se nunca sentiu, torça para nunca sentir.
Porque tem estradas que não perdoam, tem estradas que guardam segredos e tem estradas que nunca deviam ter sido construídas. Agora me diz uma coisa. Você já passou por uma estrada assim? Já sentiu que não devia seguir em frente, mas seguiu mesmo assim? Já viu algo que não consegue explicar até hoje? Deixa aí nos comentários. Quem sabe sua história seja a próxima a ser contada, porque no fim das contas, a estrada sempre tem mais histórias para contar. E algumas delas é melhor deixar no silêncio da noite. Boa viagem e tome cuidado por aí. A estrada está sempre esperando.